Era uma vez, e todos os livros eram escritos sobre como ser perfeito. Ser o melhor nos negócios, o melhor no casamento, nos relacionamentos, na vida. E não era diferente na literatura judaica. Todos os livros tinham como objetivo ser um tzadik. Quem é o tzadik? Tzadik é o homem justo. O homem perfeito. Até que um dia, um grande homem chamado Rav Shneur Zalman, ele resolveu escrever um livro para os demais, para todos nós. Todos aqueles que não são perfeitos. E ele chamou esse livro Sefer Shel Benonim, o livro dos Benonim. O que é um Benonim? Traduzindo literalmente, seria o intermediário, o mediano. É o primeiro livro de Kabbalah direcionado a todos nós. Até então você tinha vários livros, Shel Tzadikim, dos justos, o homem perfeito. Aquele livro que você abre e fecha, porque não é para mim. Está falando de pessoas quase anjos. Então, é um livro talvez de cultura geral, mas não é um livro que se aplica à minha pessoa. Um pouco da história desse grande homem. Rav Shneur Zalman, ele foi o fundador do movimento Chabad Lubavitch. Então ele é o primeiro Rebbe da dinastia Chabad. Esse movimento ele foi fundado na Lituânia em 1773. Hoje não é o dia de darmos toda a biografia dele. Quem tiver interesse, tem um livro em português da Mayanot chamado Alter Rebbe, que conta toda a história dele, vale a pena ler. Mas vamos focar na sua obra principal. Ele tem várias obras, mas sua obra mestre seria o Tânia. Na verdade, ele tem duas obras bem famosas. Uma na lei judaica, que ele compilou e juntou todo o judaísmo prático. Então você tem um código de leis escrito por Rav Yosef Karo, em Tzfat, há menos de 500 anos atrás. E você tem o Rav Shneur Zalman, que escreveu há 200 e poucos anos atrás o Shulchan Aruch Arav. Então, nesses 250 anos de diferença, surgiram vários comentaristas em torno do livro original do Rav Yosef Karo. E ele compilou, e é um livro estudado em todas as yeshivot, ele é chamado Leshono Azahav, a língua, a escrita de ouro. Porque cada palavra lá é exata. Ele conseguiu compilar. Não é fácil você resumir e não perder a essência. Ele resumiu e fez uma obra incrível na área que é chamada do Nigle, na parte revelada da Torá. E na parte oculta, mística da Torá, a Bíblia, vamos chamar assim, do misticismo judaico, é o Tânia. Então mesmo em linhas racídicas, porque nós temos várias linhas racídicas, não só Lubavitch, talvez fora dos Estados Unidos e alguns lugares da Europa e de Israel, acaba tendo basicamente o Chabad, porque eles vivem mais em concentrações em Israel e Estados Unidos, mas você tem várias e várias linhas, Satmar, Belos, etc. Você tem muitas linhas racídicas que, principalmente quem for para Meah Sharim, você pode ver em cada esquina um outro tipo de vestimento, um outro tipo de linhagem, mas todos eles, quando eles querem estudar a doutrina racídica, eles voltam para o livro Tânia. Então o Tânia foi que colocou o hassidismo no papel. O Tânia é um livro incrível. Desde que ele foi lançado, há 220 anos, mais ou menos, 1796, o Tânia ele foi impresso e reimpresso milhares de vezes. O Tânia é o livro para alguém que procura um crescimento espiritual, para aquele que procura uma transformação, que procura entender quem sou eu e quem eu posso ser. Em 1922, vivia em Hebron um jovem chamado Menashe.
Para quem não conhece, Hebron é a segunda cidade mais sagrada de Israel. Tem primeiro Jerusalém, depois Hebron. Já comentamos aqui da importância de onde está enterrado nossos patriarcas, Adão e Eva. E essa cidade, ela é basicamente árabe, habitada por árabes. É uma cidade judaica, sagrada, mas habitada por árabes. E poucas famílias, com muita coragem, fazem questão de viver lá para ter uma presença judaica nesse lugar tão sagrado. Então a gente está falando de, acho que 400 judeus cercados por milhares de árabes. Mas voltando à nossa história. Esse jovem Menashe, infelizmente, ele era a ovelha negra dos judeus. Ele se juntou aos árabes contra seus irmãos. E ele fazia de propósito para provocar. No Shabat, pegava a moto, começava a fazer barulho na frente da sinagoga, fazia de tudo para provocar e mostrar que ele tinha abandonado e ele agora era do lado árabe. Ele se distanciou da comunidade, da família, até que chegou um sábado negro. Você pode já ter ouvido falar ou lido, 24 de agosto de 1929. Alguém sabe o que aconteceu? O terrível massacre de Hebron. Árabes de várias regiões se organizaram e vieram correndo e gritando com lanças e machadas e matando todos os judeus que eles iam pela frente. Até que eles entraram numa casa e lá estava o Menashe. Menashe, ele estava com seus amigos árabes jogando carta, bebendo. E os árabes perguntam: tem algum judeu aqui? Quem é esse? Porque dá para perceber que ele não era um árabe. E os árabes, os amigos falam: ele é um dos nossos. E os terroristas saem e deixam ele em paz. Mas de repente, sem nenhuma explicação, esse Menashe se levanta, ele sai correndo e gritando: não, não, eu não sou um de vocês, eu sou judeu. Nesse dia, 67 judeus morreram, e entre eles tinha um homem muito justo chamado Menashe. Uma história trágica, mas eu queria analisar a essência dessa história. Qual a explicação para esse jovem que conseguiu salvar a sua vida? E era um jovem que demonstrou claramente que ele não quer saber dos judeus ou do judaísmo. E do nada, ele entrega a sua vida só para não ser considerado alguém desconectado. Nem perante os árabes. Ele podia sair de lá, correr e ir para a sinagoga. Ele fez questão de declarar para os árabes terroristas: eu não sou um de vocês. Eu sou um Yehudi. É esse o ponto que o Alter Rebbe levanta, talvez pegando do lado negativo, mas para trazer o lado positivo. Todo e qualquer Yehudi não consegue se desconectar da sua essência. Essa é uma prova quando você chega num momento de limite, onde está claro: você é ou não é? O Alter Rebbe quer desenvolver um trabalho positivo, mostrando como desenvolver e como ascender e como expressar essa essência que todos nós temos. Não de uma forma ameaçadora, não de uma forma de Deus nos livre ter que escolher entre a vida ou a morte, como aconteceu na Inquisição e muitas outras histórias, os cantonistas, inúmeras histórias de judeus que aparentemente não queriam ter conexão com o seu povo ou com a sua herança, entregaram a sua vida por uma coisa mais forte, uma voz mais alta que a lógica. Algo ilógico no sentido de acima da lógica. E o Alter Rebbe, na introdução para o seu livro, em 3 linhas, ele coloca o que é chamado Daf Ashar, a página de abertura do livro. Qual que é o objetivo dele? Eu coloco nas minhas palavras. Quem participou do outro curso de Tânia sabe que a gente repetia bastante essa frase. É muito fácil ser judeu.
Agora, quando a gente fala ser judeu, é muito fácil eu colocar na prática e no sentimento o judaísmo. Quem está escutando isso pela primeira vez, acha que eu estou sonhando. Então, Acho que sim. muito bem. Então, por isso que o Alter Rebbe, ele lança um desafio. Ele diz, eu estou lançando agora um desafio que eu vou comprovar ao longo dos capítulos do Tânia. Mas ele quer mostrar que não só o judaísmo tradicional, não só o judaísmo técnico é possível, o judaísmo com vibração, com alegria, com emoção, onde eu estou presente, não somente as minhas mãos, meus pés, o meu ser todo está presente naquela ação e está feliz, está vibrando, está bem. Eu quero pegar uma passagem que o Alter Rebbe ele traz e eu pretendo, à medida do possível, com a ajuda de Deus, tentar trazer uma linguagem mais acessível, linguagem mais moderna, as palavras escritas há 220 anos atrás. E, na verdade, baseados no Talmud, que foi escrito há 2000 anos, etc. Vamos tentar trazer isso numa forma acessível para a nossa vida. O objetivo do estudo do Tânia é eu ser mais feliz. Agora, não essa palavra felicidade, talvez, como a Miriam falou, que se tornou uma palavra, como você falou, banalizada. Ela, no contexto do Tânia, é algo bastante profundo. É uma alegria plena. Não é uma alegria, uma distração, mas sim algo com conteúdo. O Tânia, então nós demos aqui dois nomes. Nós falamos o Sefer Shel Benonim e nós falamos o do Tânia. Sefer Shel Benonim é o nome da primeira parte do Tânia. Por que ele é apelidado de Tânia? Porque a primeira palavra do livro, ele começa com essa palavra, Tânia. Tânia quer dizer foi estudado. O que foi estudado? Então ele traz uma passagem do Talmud. O Talmud ele conta o que acontece com a nossa alma antes de descer para esse mundo. Está escrito o seguinte: Tânia Besaper Gimel Denidá Mashbi'i Moto Tehi Tzadik Ve'al Tehi Rasha. Essa alma, antes dela descer para esse mundo, ela é colocada para jurar. Jurar, faz um juramento. Mashbi'in. A alma ela jura. Todos nós aqui fizemos esse juramento. Pode ser que até hoje a gente não estava ciente que a gente fez esse juramento, mas foi feito esse juramento. E qual que é o juramento que é imposto sobre cada um de nós? Tehi tzadik vehal tehi rasha. Seja um tzadik e não seja um rasha. Seja um justo e não seja um perverso. E mesmo que todo mundo te considera um justo, você deve se considerar um perverso. Como se fosse um perverso. Que rasha, como se fosse um perverso. Vamos repetir o juramento. A alma jura, Tehi tzadik vadei rasha. Você jura, seja um tzadik e não seja um rasha, um justo e não um perverso. E mesmo que todo mundo te considera o tzadik, você, aos teus olhos, tem que se considerar que rasha. Como se fosse um perverso. Vamos analisar essa primeira parte do Tânia e depois a gente vai trazer uma linguagem mais acessível e moderna. Vamos tentar adaptar a nossa realidade. O Tânia faz uma pergunta sobre essa passagem do Talmud. Como que você pode falar de uma pessoa se considere como se fosse um perverso? Primeiro, que não é o certo. Se você for ver na ética dos pais, está escrito claramente que você não deve se considerar um perverso. E ele toca no ponto psicológico. Das duas, uma. Se você levar a sério, se eu levo a sério que eu sou um perverso, eu vou ficar deprimido. E quando você está deprimido, é só o início de todos os problemas. A gente sabe que o judaísmo coloca como primeiro lugar simcha, a verdadeira alegria. Não a alegria banalizada, a verdadeira alegria. Então, se eu me considero um rasha, eu vou ficar triste. Tem uma outra opção. Outra opção é, eu sou um rasha, eu sou um perverso, mas não estou nem aí.
também não vai ser muito bom. Então falou Alter Rebbe, o que esse juramento adianta? Que a alma, para poder descer para esse mundo, precisa passar por esse juramento. Só deixar claro, quando a gente fala de juramento em hebraico, shvuah vem também da raiz de sova. Alguém sabe o que é sova? Saver, satisfeito. Quando você come, você está satisfeito. Então, na realidade, a ideia de juramento é dar forças, saciar a alma com forças para conseguir passar nessa vida difícil aqui embaixo. Quando eu falo difícil, eu estou falando do ponto de vista da alma. Para a alma, é muito difícil, que a alma aqui embaixo sofre. A gente leva ela em vários endereços, em vários ambientes que a alma não está feliz. Então, para a alma conseguir lidar com a realidade mundana, que a gente vai analisar mais a fundo daqui para frente, essa alma precisa de forças. E a força vem desse juramento. Vamos tentar colocar, então, em palavras mais acessíveis, uma linguagem mais moderna. Desculpa só um minutinho, vamos só finalizar. A alma, antes de descer para esse mundo, ela faz um juramento. Seja um sucesso e não seja um fracasso. E mesmo que todo mundo te considera um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, aos seus olhos se considere um fracasso. Pergunta o Tânia, esse Talmud aqui está acabando comigo. Como que eu posso me considerar um fracasso? Das duas, uma. Ou que eu me considero um fracasso e eu não vou querer sair da cama, não vou ter motivação para nada. Ou que eu vou falar o seguinte, eu sou um fracasso, mas sou feliz. Então, o que você espera também dessa pessoa? Não tem motivação para nada. E essa é a grande pergunta do Tânia. Alguém entendeu qual é a grande pergunta do Tânia? A grande pergunta do Tânia é: talvez eu deveria ser uma pessoa deprimida. Agora, quando eu falo deprimido, o Alter Rebbe está tocando num ponto que todos nós, talvez uma palavra certa não seria depressão, que é muito forte, mas eu me sinto uma pessoa imperfeita, incompleta. Então, sempre tem aquele sentimento, por mais que eu fiz o meu máximo, eu sinto que eu não sou a melhor mãe que tem, eu não sou a melhor esposa, eu não sou a melhor empregada, podia ser melhor. Estou sempre com aquela imaginação que o paraíso está lá distante. Eu sempre estou longe. Por mais que eu faço, eu sinto que não está perfeito. E aí vem aquele sentimento de culpa, de vazio, cobrança, apatia, indiferença, cansaço. Todos esses são sintomas que eu não estou bem. E é isso que o Tânia está falando. Então, colocando uma linguagem moderna, o Tânia não está falando de conceitos espiritualizados e elevados, está falando da nossa vida. O Alter Rebbe está perguntando como lidar com a nossa vida. Vamos só entender o que quer dizer esse livro Tânia. O livro Tânia, ele foi escrito porque o Alter Rebbe, pela sua sabedoria, espiritualidade e todo esse contexto que é um Rebbe, ele começou a ser procurado por milhares de pessoas. Chegou um momento que ele não tinha condições de atender a todos. Porque começou com audiência particular, igual o Rebbe. O Rebbe começou recebendo as pessoas com audiência particular, chegou um momento que não tinha como receber todo mundo. Aí se formou as filas dos dólares, onde cada um tinha 10 segundos, 30 segundos, mas pelo menos podia, num domingo, receber 5.000 pessoas. Agora, se fosse sentar com cada um, não daria tempo. O Alter Rebbe, ele fez um livro. Ele falou, nesse livro, eu coloco a resposta para todas as perguntas. Um Rebbe, ele não está se vangloriando, ele está falando fato. Aqui nesse livro está a resposta para todas as questões espirituais, psicológicas, emocionais. Então, como lidar com todas as dificuldades que nós enfrentamos de uma forma eficaz e tendo um desfecho feliz, o Alter Rebbe, ele colocou um programa que ele chama do caminho longo e curto. Não é uma coisa imediata. Mas a gente sabe também que uma profissão que você aprende em 2 horas também não dá para confiar no profissional. E assim por diante. Então, se você quer uma autotransformação, uma
melhoria de caráter, de personalidade, de sentimentos, eu preciso dedicar. É igual aqueles que prometem em uma semana você aprender inglês. Então, a mesma coisa seria, em uma semana você vai resolver todas as suas questões emocionais e espirituais. É um processo. E precisa de investimento. Então, a primeira coisa é precisar querer. Depois que eu quero, existe o caminho. Então, pelo menos existe o caminho, existe aonde se basear para resolver essas questões. Então, qual que é a resposta? A pergunta é boa. Qual que é a resposta para eu lidar com esse sentimento de culpa, de vazio, de tristeza, falta de ânimo e assim por diante? Como eu lido com isso? Liga a televisão? Vai na terapia. Vai na terapia? Vem pra orar. Então, para entender isso, para a gente saber como responder essas questões, vem a primeira pergunta, acho que a mais importante. Quem sou eu? Quando eu falo quem sou eu, quem é o meu verdadeiro eu? Eu vou contar uma história da Torá para vocês e vocês vão se identificar com isso. Rivka, quando Rivka estava grávida, quem era Rivka? Rebeca, certo? Ela estava grávida, esposa de Yitzhak, o segundo patriarca. Conta o Talmud que ela passava perto da yeshiva que existia na época, existia uma yeshiva do filho e do neto de Noé, Shem e Ever, já estudavam Torá naquela época, e o feto se movimentava, ela sentia contrações. Falou, Baruch Hashem, ele já tá querendo sair para estudar Torá. Só que de repente passava numa casa de idolatria, que também não faltava, e ela sentia contrações. E ela ficou desesperada. O que vai ser do meu filho? Naquela época não tinha ultrassom, então ela foi para o ultrassom espiritual. Foi falar com o profeta, com o rabino, com Shem. E ela falou, e ele conseguiu enxergar e falou, não se preocupe, eu estou vendo aqui que são gêmeos. Menos riscos e menos efeitos colaterais que o ultrassom, e conseguiu já falar o que tinha dentro da barriga. Falou, você tem aqui gêmeos. Um quer ir para Yeshiva e o outro quer ir para idolatria. E ela ficou tranquila, falou, Baruch Hashem, agora eu estou calma. Como uma mãe pode ficar calma sabendo que um filho veio para outro mal, é uma questão à parte, a gente pode falar um outro dia sobre isso. Mas, em poucas palavras, é melhor você ter uma pessoa no caminho errado, mas procurando algo, do que uma pessoa perdida. Mas isso daqui vamos deixar para um outro momento. Mas essa pequena história que consta na Torá explica o que acontece com cada um de nós. Um dia eu acordo de pé direito. Pé direito, e eu decido que hoje vai ser um dia bom. Então hoje eu estou feliz, hoje eu cumprimento todo mundo, eu abro o Sidur para rezar, eu quero colocar tefilina, eu quero falar salmos, eu quero me espiritualizar. Segundo dia, mesma coisa. Tá vendo? Tô vibrando com isso. Terceiro dia, acordo desanimado. Não quero saber nada disso. E aí eu falo, tá vendo? Que nem dizem pra mim, eu não nasci para ser rabino. Então acho que com essa frase já justificou tudo. E não é pra mim. É muito difícil, eu não consigo. Eu não consigo fazer as mitzvot, não é pra mim. Eu consigo ir na praia, eu consigo fazer outras coisas. Agora, essa carga religiosa não é pra mim. Na realidade, o que está acontecendo? Eu estou achando que eu sou uma pessoa única, que um dia quer uma coisa e o dia quer outra. Então, a prova que eu estou desanimado hoje é a prova que isso daqui não é para mim. Vem o Alter Rebbe e nos clareia a mente. Quando você quer fazer as coisas certas, você está animado, é você. Quando você está desanimado, não está a fim de fazer nada, também é você. Quem sou eu?
eu tenho uma dupla personalidade. Ou melhor, eu tenho duas personalidades. Porque eu tenho duas almas. Que nem Rivka tinha duas crianças dentro do ventre. Nós temos dentro de nós duas almas. E essas almas, elas estão em constante conflito. Entendendo essas almas, entendendo o que significa o conflito interno, eu vou conseguir resolver a minha vida. Pelo menos ter um equilíbrio. Pelo menos encontrar uma explicação por que eu sou tão confuso. Então Freud não conseguiu tratar dos judeus. Porque Freud ele fez um belo trabalho, não? Freud fez um belo trabalho. O que ele fez? Ele descobriu a essência do que nós chamamos a alma animal. Só que da alma divina, ele não tinha nenhum conhecimento. Então é dito o seguinte, que Freud ele cavou, ele falou, essa grama bonita que você está vendo aqui por fora, se você cavar bem, você vai encontrar um monte de lama lá embaixo. Então ele falou, você está achando que essa pessoa é tão maravilhosa? Vou te mostrar que por trás de tudo isso tem bastante lama. Veio o Alter Rebbe, na verdade o Alter Rebbe veio antes, veio o Alter Rebbe e falou, Dr. Sigmund Freud, você cavou pouco. Cava um pouquinho mais, que você vai ver que embaixo da lama você tem pedras preciosas. Então, isso que nós queremos fazer ao longo desse estudo, tentar cavar um pouquinho mais, encontrar as pedras preciosas. Mas antes vamos definir o que significa essa alma animal. Quando a gente fala alma animal, então já parece uma coisa terrível. Animal não quer dizer mal. Até tem um trocadilho em hebraico, é ani-mal. O que quer dizer ani? Eu. Ego. O que o animal, como que o animal ele é movido? Pelo instinto. Atender às suas necessidades, os seus interesses. Então ele não sabe ler a placa proibida a entrada. Ele viu lá o pasto. Ele entrou. Ele não tem conceitos. Ele tem só o que eu quero agora. Todos nós nascemos pequenos animaizinhos. Então os bebês eles querem, eu quero aqui e agora. Não, independente do que ele quer. O que ele quer tem que ser atendido da forma que ele quer. Ao longo da vida, nós vamos aprendendo a fingir e colocar alguns filtros. Mas por trás desses filtros, no final das contas, o que tem? O animalzinho, ou pode ser um animal grande, tem de pequeno porte, de grande porte, mas, na realidade, eu estou procurando os meus interesses. Até um exercício interessante, eu não vou fazer agora, mas cada um pode depois parar. Para por um minuto e tenta pensar, será que existe algo que eu faço sem nenhum interesse? Sem nenhum interesse. Não, tá bom. Cada um pensa se tiver. Baruch Hashem. Então quer dizer que a gente está dando um pouco de atenção para a alma divina. Mas nós somos basicamente movidos pelo ego. E até mesmo um amor pode, e muitas vezes é movido pelo ego. É o que essa pessoa me traz de bem. Tanto é que, de repente, se não está me interessando mais, então morreu o amor. Como você está apaixonado, de repente morreu o amor. Então, talvez não é o verdadeiro amor, talvez é uma outra palavra. Agora, quando a Torá fala sobre ahavá, em hebraico, significa hav, dar. Então, a gente está disposto a dar pela pessoa e não o que eu tenho de interesse na pessoa. Mas é um tema também à parte. Mas também é um tema à parte. Mesmo, eu não vou entrar, não dá para entrar em todos os detalhes, mas mesmo para os filhos, tem que saber se eu estou respeitando o filho e ajudando ele a crescer da sua forma ou impondo a minha personalidade sobre ele. Ele tem que fazer a faculdade que eu quero, ele tem que representar o estigma que eu quero, mas isso daqui também é um tema à parte de educação. Mas é difícil, é difícil. Na prática, nós somos movidos pela alma animal. A alma animal é o ego. Então, você vai encontrar uma coisa, duas coisas, mas 90% do tempo somos movidos pela alma animal. Isso daqui todo mundo vai concordar. E o ego, ele é grande. Eu quero saber sobre mim.
aquele casal que saiu de Shidduch, que saiu para se conhecer. E o homem não parava de falar. Ele fala o que eu fiz, o que eu não fiz, e eu. Depois de uma hora falando, ele falou: chega de falar de mim. Você pode agora falar o que você acha sobre mim? Então, isso... vamos fazer um teste. Tenta um dia passar o dia sem falar sem falar a palavra eu. E sem falar sobre... Não, aí fica mudo, nem de mim nem do outro. Ok. Então, o ego é a origem de todos os problemas. Por que eu fico com raiva ou nervoso? Porque o meu ego foi afetado. Porque eu tenho inveja, que eu sinto que meu ego está ameaçado. E assim por diante. Então, nós vamos lidar agora em domar esse animalzinho. Ou pode ser que ele já cresceu muito. Domar o animal não significa parar de atender às necessidades que nós temos. Eu vou continuar comendo, eu vou continuar dormindo e todas as minhas necessidades eu vou continuar fazendo. Mas existe fazer como um animal, existe fazer como um ser humano. Então, na realidade, o Alter Rebbe ele vai usar agora um modelo humano. Não está falando de coisas espirituais. Está falando, vamos só aproveitar de um presente que nós temos. Mente. Que muitas vezes a gente não usa. Nós somos movidos pelo impulso, somos movidos pelo prazer imediato e não paramos para pensar nas consequências. Então, só de pensar nas consequências já é um grande avanço. Só de conseguir raciocinar antes de agir. Então, vamos começar por esse método, que é chamado Moach Shalit Alalev, mente controla o coração. Mas, para a mente controlar o coração, nós precisamos ter a informação certa. O que é o certo? E nós temos muita confusão na vida. Quais são os valores certos? Infelizmente, quanto mais a gente está exposto a esse mundo, entre aspas, moderno, nós estamos cada vez mais confusos. Nós começamos a perder os verdadeiros valores. Então, mesmo pessoas que tinham a cabeça no lugar, de repente, tudo fica confuso. Porque se a maioria das pessoas, as supostas autoridades, apoiam este caminho, então talvez eles estão certos, eu estou errado. Novamente, pela insegurança, pelo baixa autoestima, tudo é mais fácil achar que os outros estão certos. Então nós precisamos de uma bússola, precisamos de uma guia. Então você tem os livros de Torá que falam como cumprir o Shabat, como comer kasher, como colocar tefilin. São livros básicos de leis práticas. Agora, quem vai nos ensinar o que eu devo sentir, como que eu devo me relacionar, como eu devo encarar a mim mesmo. Então toda essa parte emocional, espiritual, psicológica, isso daqui o Tânia tem muito a contribuir para a nossa vida. Interação? Quando estudar Tânia, o tempo passa rápido. E eu acho que a grande contribuição do Alter Rebbe é a seguinte, que provavelmente é uma revolução dentro do pensamento judaico. É algo que acredito que não foi dito antes do Alter Rebbe. Então, nós estamos falando de um judaísmo que tem mais de 3.000 anos. E há 200 e poucos anos, o Alter Rebbe disse o seguinte, no primeiro capítulo do Tânia. Nós temos duas almas. Até então, os problemas eram atribuídos ao Yetzer Hara, o famoso mau instinto. E até hoje nós escutamos em vários meios judaicos, toma cuidado com Yetzer Hara, o Yetzer Hara, o Yetzer Hara. O que quer dizer o Yetzer Hara? O Yetzer Hara, em continuação à nossa última aula, o Yetzer Hara é um anjo.
um anjo divino que ele tem a função de nos desviar do caminho, para nós optarmos não escutar ele. Então ele é um anjo que ele não quer que a gente escute ele também, mas ele tem que fazer a sua missão. Então, nesse contexto, quem sou eu? Eu sou puro, eu sou neutro. Esse anjo está me atrapalhando. Então a culpa não é minha, a culpa é do anjo. Então, o Alter Rebbe falou, para de atribuir a um problema externo. A questão é aqui interna. Então isso daqui muda toda a forma que a gente enxerga. Não é alguém me tirando do sério. Eu dentro de mim sou confuso. Eu vivo um conflito. Então alguém chega e fala, eu tenho um conflito interno? Bem-vindo. É um bom sinal. É um bom sinal. Quer dizer que nós temos duas almas. Quando a pessoa quer fazer as coisas certas e de repente ela sente uma grande dificuldade, é um ótimo sinal. Significa que minha alma divina está se fortalecendo e minha alma animal está querendo atrapalhar. Como que o Rebbe disse para alguém que está reclamando que estava tendo concorrência, é um ótimo sinal. A concorrência só existe para alguém que é bom. Se você não tem valor, ninguém vai querer copiar você. Então, a alma divina e a alma animal somos nós. O Yetzer Hara, o Yetzer Tov, o instinto positivo e instinto negativo é algo externo. Então isso muda todo o jogo. Então, até o Tânia, nós achávamos que nós somos pessoas boas, perfeitas, e não entendo por que eu tenho conflitos. Vem o Alter Rebbe e deixa muito claro. Eu nasci com duas almas e vou viver a vida toda com essas duas almas em conflito constante. Mas eu posso resolver um pouquinho desse conflito. Eliminar o conflito, esses são os livros dos Tzadikim, dos justos. Esse livro dos justos não é para nós. Então, é dito que os justos, no primeiro capítulo do Tânia já deixa claro, justos são poucos. Eles não precisam desse livro, eles estão bem. Eles não precisam do Tânia. O Tânia foi escrito para 99,9% das pessoas que vão viver a vida toda com esse conflito, mas eu posso viver um conflito sem controle, ou eu posso colocar a alma animal um pouquinho mais domada. E quanto mais eu domar minha alma animal, mais feliz eu vou ser, mais equilibrado. Melhor eu vou conseguir lidar comigo mesmo e automaticamente lidar com o próximo. Eu não posso amar o próximo se eu não amo a mim mesmo. Eu não posso me dar bem com o entorno se eu estou mal por dentro. Não estou falando que isso é uma justificativa, mas é fato. Então, eu preciso me equilibrar. Então, para resolver os conflitos externos, eu preciso estar, pelo menos, no caminho de resolver meu conflito interno. E o Alter Rebbe, ele chama isso do caminho longo e curto. O que quer dizer longo e curto? Então tem uma história no Talmud. Rabbi Shua ben Hanina, ele estava andando no caminho e ele chegou numa encruzilhada. Ele estava querendo ir para uma cidade e dessa encruzilhada ele encontra uma criança. Ele pergunta qual é o caminho para a cidade. E a criança, esperta, diz o seguinte: tem um caminho longo e curto e tem um caminho curto e longo. Qual que o senhor quer? O que vocês iam escolher? O curto e longo ou o longo e curto? Ele escutou curto e longo, não sei, curto e longo. Então ele pegou o caminho curto e longo e realmente não demorou muito e ele chegou na muralha da cidade. Só que não tinha porta. Chegou no perímetro da cidade, mas não tinha como entrar. Ele voltou lá e falou: o que você me enganou? Falou: não, falei curto e longo. Agora, se você quiser chegar no portão, tem que ser o longo e curto. Você vai dar a volta e aí você vai chegar no portão da cidade. Essa é uma história do Talmud. Essa história explica os dois caminhos que nós temos dentro do judaísmo para lidar com essa questão. Todo o judaísmo, chama assim, toda a literatura mais voltada à parte espiritual e emocional, na parte técnica do judaísmo, tem preocupação com as minhas midot raot, as minhas qualidades, não é qualidade, as minhas características negativas. Seja inveja, raiva, tristeza, depressão, insegurança, todas essas coisas. Como lido com isso?
Como eu vou lidar com isso? Então, o Mussar, que era os livros clássicos, que eles existem muito antes do Tânia, eles lidaram com essa questão de uma forma pontual. Exemplo, todo mundo conhece o livro do Hafetz Haim sobre Lashon Hara, sobre falar mal dos outros. Você lê aquele livro, você fica pelo menos um mês sem falar nada, porque já está com medo de que... Certo? Mas o que acontece depois de um tempo que você para de ler o livro? Volta. Assim, que nem tem o livro sobre Lashon Hara, sobre falar mal dos outros, tem livro sobre como a pior coisa do mundo é você ficar nervoso. Ficar nervoso é igual idolatria. Você lê aquilo, você leva a sério e você muda. E assim por diante. Você tem N livros. Veio o Alter Rebbe e disse, isso é um tipo de medicina que você lida com os sintomas e não com as causas. Então a pessoa está com dor de cabeça, toma um remédio e passa dor de cabeça. Mas por que ele está com dor de cabeça? Talvez tenha uma infecção. Então vamos tentar ver mais profundamente. Qual é a causa? A causa é o ego. Ah, mas eu não consigo lidar com o ego. O Tânia então falou, vamos lidar com a causa. É um caminho longo e curto. Porque uma vez que você conseguiu atingir a essência, você mudou toda a pessoa. Você atingiu o ponto central. Agora, enquanto você ficar preocupado com os sintomas, você não está lidando com a causa. Então, na hora que você parar de lidar com aquele sintoma, ele volta. Tem que querer percorrer o caminho longo. Mas, uma vez que você percorre o caminho longo, você vai chegar no curto, vai ser uma coisa efetiva. E, de certa forma, o Alter Rebbe estava também falando a diferença entre o Hassidismo Chabad e o Hassidismo que é chamado polonês, as outras linhas hassídicas. O que quer dizer Chabad? Chabad quer dizer Chokhmah, Binah e Dat. Em outras palavras, são as 3 faculdades que a gente vai estudar do entendimento, da sabedoria, cabeça. As outras linhas hassídicas são todas, só para a gente entender um pouco da origem. O Baal Shem Tov, ele foi o fundador do Hassidismo. Ele teve 60 alunos. Praticamente todos eles formaram a sua própria linhagem hassídica. Desses 60, o escolhido para ser o mestre, vamos chamar assim, o chefe, seria o Magid de Mezritch. Este Magid de Mezritch teve 120 alunos. Também se tornaram Rebbeim. Um desses 120 era o Alter Rebbe, que foi escolhido como a cabeça, não só a cabeça no sentido físico, a cabeça no sentido espiritual, é a cabeça da doutrina hassídica, enquanto os outros ficaram com o corpo. O que quer dizer o corpo? A emoção. Se você vai num Tish seria uma espécie de Fabrengen para os Hassidim, não Chabad. O que quer dizer um Tish? Tish é lindo. Quem quiser conhecer, não sei se tem para as mulheres, é mais os homens, mas se você vai em Israel, em Meacharim, em Yerushalayim, em alguns lugares você tem, Estados Unidos também, você tem, por exemplo, depois do Shabbat, depois da janta do Shabbat, junta às vezes milhares de pessoas e fazem arquibancadas, e o Rebbe no meio, e todo mundo cantando. É lindo. São melodias, nigunim. E aquele ambiente é contagiante. Mas não é exigido. Não é que não é exigido. Não existe o trabalho pessoal. Existe apenas o Rebbe. É o Rebbe, então o Rebbe dá brachá para todo mundo e todo mundo canta e basicamente está resolvido. Dentro da doutrina Chabad, como nós já falamos, quando, por exemplo, o nosso Rebbe assumiu a liderança, ele deixou bem claro, eu estou aqui para ajudar, não para resolver para cada um. Então, como um bom professor, ele não adianta eu te dar o dever de casa e eu fazer para você. Então, eu quero ensinar você a pensar. Então, dentro do Tânia, é um processo que eu tenho que me esforçar. Não é só depender do Rebbe dar a brachá. Então, isso novamente é a diferença entre curto e longo e curto. Porque pode ser que você se empolga muito rápido. Você entrar naquele ambiente sagrado, você tem você fica mexido. Mas depois de 2, 3 dias, aquilo vai embora. Você volta para a tua rotina e aquilo não muda de uma forma efetiva a sua vida. Então,
como o próprio Baal Shem Tov, ele falou o seguinte, eu sei que no contexto atual estou mexendo no ponto crítico, mas como que você lida com ladrões? Como você lida com ladrões? Então a forma convencional, então o nosso novo homem disse que o modelo de prisão está errado, certo? Já dizia isso o Alter Rebbe, o Baal Shem Tov. Você pega e prende a pessoa, certo? Por que você prende a pessoa? Porque ele está sendo um problema para a sociedade. Então você prendeu ele por um tempo, depois você solta ele, e o que acontece? Ele provavelmente pode fazer uma segunda visita. Então, você não resolveu o crime, você não combateu o crime. O que você combateu? Nada. Se fosse possível, não estou entrando agora na questão prática, mas no exemplo, se fosse possível você ensinar essa pessoa os verdadeiros valores da vida, e como que tem, eu já contei histórias aqui, incrível de trabalhos que se fazem em prisões em Israel, nos Estados Unidos, onde o rabino pega as pessoas e ensina eles a orar, eles saem uma outra pessoa. E tem outros modelos também, uma prisão que eu li nos Estados Unidos, que montaram um restaurante lá dentro e já deram emprego para os presos, e assim por diante. Tem inúmeras formas de você mostrar que essa pessoa é útil, e não simplesmente prender ela. E é justamente isso que o Alter Rebbe fala, não adianta você prender a alma animal. Olha só, é errado você falar Lashon Hará, é errado você ficar nervoso. Adianta você chegar para uma criança e falar, você não pode ficar nervosa. Não vai resolver. É a mesma coisa que vai acontecer com a gente. Adianta eu falar para mim mesmo, eu não posso ficar triste. Não fica triste. Não vai funcionar você ficar lutando. Então é dito que escuridão a gente não vence lutando. A escuridão você lida acendendo a luz. Então o Alter Rebbe, ele propõe com Tânia acender a alma divina, e a luz vai ser tão forte que a alma animal vai perceber que para ela mesma é bom seguir a alma divina. Porque no final das contas, o que o animal ele quer? O prazer imediato. Ele acha que o prazer imediato é o pasto. Assim também, nosso animal, ele acha que o prazer imediato são os prazeres, as diversões. É isso que eu preciso. Então a pessoa está triste, eu sei porque eu estou triste. Eu estou precisando viajar. Eu estou precisando de um carro novo. Eu preciso mudar aqui a decoração. E aí acontece que ele faz aquela mudança, aquela viagem e tudo, e não resolve. Não, eu estou muito estressado, preciso ver um filme. Ele viu um filme, resolveu? Ele voltou com um sentimento de vazio maior. Porque no final das contas, o que ele está fazendo? Ele está se divertindo, divergindo do foco. Qual que é o foco? A minha alma animal está me atrapalhando. Porque ela está muito forte, e quando a alma animal está forte, a alma divina está fraca. Quando a alma divina está fraca, a alma está chorando. Ela está sedenta, ela está faminta, e ela está pedindo atenção. Como se manifesta essa voz da alma divina? Com esses sentimentos todos que nós falamos. Vazio, culpa, etc. Isso daqui significa que a alma divina fala, me dá atenção. Então, o Alter Rebbe vai nos ensinar a entender quem sou eu. Então, hoje a gente passou um pouquinho sobre, bem pouquinho, mas a abertura de quem sou eu. E, se Deus quiser, semana que vem nós vamos falar quem eu posso ser. Vamos falar um pouquinho da dinâmica da alma divina. Hoje falamos um pouquinho